Olá, gente. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Vamos só arrumando aqui a nossa live. Oi, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo. Você me ouve bem? Sim, sim, você tá ouvindo bem? Perfeitamente bem, Thiago. Tudo ok. Exato. Já Show. coloquei, já coloquei aqui o tema da nossa live. E vamos esperar, então, o pessoal começar a entrar, que a gente marcou para as 19, né? Aham. Tem mais 2 minutinhos aí. Uhum. 2 minutos. Oi, Sara. Oi, Priscila. Tá entrando. Como é que tá aí? Muito calor, muito frio? Nossa, Thiago, nem me fala. Essa onda de calor que tá em Brasília, tá de aterrorizar meu filho. Que calor é esse? Eu tô É morrendo. mesmo? E a E gente aí, com já tá frio aqui. esfriando. É, É, aqui tá aí já tá. esfriando. Aqui tá começando. Na verdade, tá quente desde domingo. Começou assim um calor de rachar. Mas É, tá. O centro-oeste todo tá desse jeito. né? Tá, tá muito quente. Muita queimada também, né? É, então. E aí acaba que isso influencia bastante. Bom, são 19 horas. Quer esperar mais um pouquinho? Temos 5 pessoas Não, na live. acho que podemos começar já. O pessoal vai entrando Podemos, aí, né? vai. Porque aí a gente já ganha tempo, né? Nosso tempo é um Isso pouco aí. limitado. Então tá. Quero desejar boa noite a todos que já nos acompanham, né? Agradecer a presença de todos. Agradecer em especial a presença do Tiago, né? Que está lá em Portugal. Nós sabemos que ele está aí num fuso de 4 a mais, então, para ele fazer essa live conosco, ele tá assim um pouquinho final de noite já, né, Tiago? Sim, Mas é muito verdade. obrigada, viu? Muito obrigada por estar presente aí conosco nessa live. É muito interessante esse tema. Muitas pessoas se interessam em saber um pouco mais como que é advogar para startups e foi muito legal trazer esse tema aí. Agradecer também as pessoas que nos acompanham e as pessoas que nos ajudaram a organizar esse evento, em especial a Fabiola Alves, Priscila Gonzalez, Daniel Godoy, que são membros voluntários aí do Legal Hackers Brasília. Eu gostaria de começar me apresentando, né? Meu nome é Ruth Borges, sou advogada, coorganizadora, na verdade, do Legal Hackers Brasília. Atualmente nós estamos com esse projeto de lives, né? Para trazer alguns temas bem interessantes, bem importantes, né? Na questão da inovação jurídica. Para quem não conhece o Legal Hackers, muitas pessoas às vezes acham que hacker sempre tem aquela visão negativa de hacker, então assim, nós somos Uhum. hackers legais, digamos assim, todo mundo fala, né? Então, nós somos a maior comunidade, né, de inovação jurídica do mundo. Atualmente o Legal Hackers ele está presente nos 6 continentes, em mais de 160 cidades ao redor do mundo. E o nosso objetivo, a nossa grande missão é promover, né, a resolução de problemas e desafios na interseção entre a lei e a inovação, né, entre a lei e a tecnologia. E nossa comunidade ela é formada não só por advogados, mas por pessoas que se interessam pelo direito, pela tecnologia, pela inovação. Então, nós temos aí desde advogados até professores, pessoas do ramo da tecnologia, né? Empreendedores também, funcionários públicos. Todas as pessoas que se interessam são apaixonadas pelo tema, elas têm acompanhado nosso trabalho, têm se inserido aí cada vez mais na nossa comunidade, têm ajudado a desenvolver, né, conjuntamente esse projeto. Esse projeto das lives, inclusive, é um projeto feito por nós mesmos, membros, né? Então,
Nós colocamos a mão na massa, digamos assim, né? Tem um tema que gostamos, eu conheço alguém ali que é especialista naquele tema, e aí a gente faz o convite, foi o que aconteceu com você, né? E é isso, nosso foco é esse, é promover realmente cada vez mais, né, essa questão da tecnologia, influenciar cada vez mais na disseminação disso tudo aí. Bom, vou começar então apresentando o Thiago. Deixa eu só ver aqui, Thiago. Eu fiz uma cola, Thiago, porque Olha, gente, o Thiago, ele é advogado no Brasil e em Portugal. Ele é professor, consultor, perito judicial, mestre em Direito da União Europeia pela Universidade do Minho, em Portugal. Ele é sócio de 11 startups. Pós-graduado em Direito Digital, formado em Direito de Startups pelo INSPER e coordenador da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB Blumenau. Bom, então, para começar, Thiago, sem mais delongas, né, vamos falar sobre esse tema tão interessante. Eu queria saber primeiro que você, assim, desse de forma resumida, contasse um pouquinho da tua experiência, né? Como que é advogar para startups? Eu sei que você está aí em Portugal, mas você está fazendo aí uma advocacia Brasil-Portugal, né? Conta pra gente um pouquinho como que tem sido a tua experiência em advogar para startups no Brasil e em Portugal, por favor. Bom, então, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, Ruth, pelo convite, né, de a gente fazer essa live com um tema que realmente é muito interessante, né, para a advocacia atual, para essa nova, né, tendência da advocacia. Então, eu sempre digo, né, em todos os locais, nos artigos que eu escrevo, enfim, que advogar para startups é uma nova metodologia, né? É uma nova forma de advogar, porque, na verdade, a gente precisa ter uma mentalidade diferente, né? Antes de tudo, é uma mudança de mindset. Eu escrevi até um artigo que recentemente que vai ser publicado numa revista, que fala sobre como que é essa forma de advogar, né? E uma das minhas frases nesse artigo é justamente a questão de que a advocacia voltada para startups, né? Ela tem um viés, vamos dizer assim, ela tem uma questão que não comporta, na verdade, ela não está inserida, ela não tem, eu não consigo imaginar ela dentro da advocacia tradicional. A gente precisa, né, transformar, mudar, quebrar o paradigma da advocacia tradicional para poder advogar para startups. Por quê? Porque a startup ela é muito dinâmica. Tá? Então, por exemplo, os meus clientes hoje, agora, por exemplo, eu devo estar falando com vocês aqui, eles devem estar bombardeando meu WhatsApp de mensagem, porque as coisas nas startups acontecem de uma forma muito dinâmica e muito rápida, tá? Então, assim, uma coisa que é hoje, amanhã já não é, daqui 2 dias já é totalmente diferente. Isso faz parte vamos dizer assim, da forma, né, de existência, né, da startup. A startup é isso. E é isso que diferencia uma startup de uma empresa, né? Porque a empresa, ela é uma coisa muito tradicional, né? Uma empresa, ela tem lá, né, toda uma rotina, tem toda uma metodologia, né, tem uma organização, e a startup geralmente não tem isso. Tá? A startup é aquela loucura, a gente trabalhando de madrugada para apresentar para um investidor, e aí consegue o investimento, já muda de país, já abre um cliente num outro país, enfim, são coisas muito rápidas. E o advogado que vai trabalhar com esse tipo de cliente, ele tem que estar preparado também para viver isso junto com o empreendedor que é o cliente dele. Né? Não adianta ele achar que ele vai conseguir impor aquela ideia de, olha, em 5 dias úteis eu vou te responder, tá? Eu preciso de 10 dias úteis para analisar o contrato, mais não sei quantos dias úteis para fazer não sei o quê, esquece. Ele vai trocar de advogado ou ele vai ficar sem advogado mesmo. Então, a gente precisa se preparar nesse sentido para dar as respostas rápidas, né? Isso no começo não é fácil, tá? No começo, quando eu comecei, né, há 3 anos atrás, a trabalhar com startup, eu tive uma grande dificuldade, porque no começo a gente realmente não tem essa estrutura para você conseguir responder isso de forma rápida. Só que tudo tem um começo, né? Então, conforme você vai iniciando tudo isso, você vai construindo aí um banco de modelos, de documentos, né? Para as mais diversas situações. Então, por exemplo, se você tem uma situação específica dentro de uma health tech, que é uma startup da área da saúde,
você já vai ter lá uma série de documentos que tem uma série de situações específicas que pode acontecer naquele tipo de startup, tá? E via de regra, as coisas são muito parecidas, tá? É uma contratação de um funcionário, os eventos que acontecem dentro de uma startup não fogem muito do que a gente já tem no mundo tradicional. Ele só acontece de uma forma mais rápida, né? E de uma forma mais dinâmica. E a gente precisa ter essa agilidade, né? De conseguir também, às vezes, até aprender alguma coisa de forma rápida, porque às vezes eu não tenho a resposta, mas eu preciso ter a capacidade, por exemplo, uma rede de parceiros ou um local confiável onde eu posso ter uma pesquisa mais assertiva para dar a resposta para ele. Né? Isso acontece ainda até hoje. Às vezes, o que eles me perguntam, eu não tenho a resposta imediata para dar, mas eu sei que eles precisam de uma resposta rápida e eu não posso demorar com aquilo. Eu não posso dizer, olha, eu vou ter que procurar alguém, pode demorar um mês aí para eu achar. Não. Eu já tenho que estar com tudo isso na manga. Entende? Então, é mais nesse sentido. Realmente, eu digo que é uma forma de advogar diferente, tá? Claro que o direito das startups que a gente diz, a gente precisa entender algumas leis específicas, a gente precisa entender algumas nomenclaturas específicas, né? A gente precisa estar inserido dentro do ecossistema da tecnologia, precisa entender dos termos, né? O que é um MVP, o que é um NDA, né? O que é um contrato de veste. Então, a gente precisa ter, né, o que é core business, o que é early bird, enfim, para conseguir conversar e conseguir entender porque assim, até porque, por uma questão de conexão, quando você vai conversar com um futuro cliente, né, e aí agora estou falando da parte de prospecção, quando a gente vai falar de prospectar startups e você conversa dos termos, entende os termos que o empreendedor inovador está falando, obviamente, ele vai sentir uma conexão com você e aquilo vai transparecer confiança, vai transparecer experiência, ele vai confiar no teu trabalho e provavelmente, muito provavelmente, vai fechar o contrato com você, né? E vai te escolher como assessor jurídico, como consultor, como advogado, para acompanhar ele nessa jornada, né? Então, eu até vou dar um exemplo, Ruth, falando sobre especificamente como que é advogar nessa área aqui em Portugal, tá? Eu já tenho falado isso em várias lives, em vários vídeos no meu canal, nos artigos também, que aqui para Portugal está tendo um movimento migratório muito grande, né? Principalmente de empreendedores inovadores. Existe um visto aqui em Portugal que se chama Startup Visa. A gente já falou bastante sobre esse visto, até inclusive, e ele traz muitos empreendedores do Brasil, em todos os lugares do mundo, mas o Brasil é um recordista, vamos dizer assim, né? Dentro de Portugal, né? Então, do Brasil vem muita gente. E o que acontece com isso, com esse movimento, tá? Os profissionais que vêm do Brasil, esses empreendedores inovadores, né, que vão iniciar uma startup aqui em Portugal, por exemplo, na Europa, enfim, eles sentem uma dificuldade, porque a gente tem uma situação aqui em Portugal que favorece a gente que vai trabalhar com o direito das startups, direito da inovação, que é uma advocacia muito tradicional, muito conservadora. Tá? Então, por exemplo, direito digital, para muitos, nem é considerado área do direito. Né? Patamar que no Brasil isso já está muito mais avançado. Né? Já é reconhecido. Já existem comissões específicas que falam de direito digital dentro das ordens dos advogados do Brasil, nas mais diversas subseções espalhadas pelo território nacional. Mas aqui em Portugal, isso não é nem esquece. Tá? Eles não consideram isso. Tá? Tanto é que não tem nem pós-graduação, não é considerado nem especialização. Agora, recentemente, é que surgiu um mestrado na área de Direito e Tecnologia, mas não é especificamente assim, direito digital, é um estudo de leis que envolvem a tecnologia. Né? Então, assim, mas devagarzinho isso está caminhando, tá? Mas por que eu digo que isso é uma oportunidade de negócio para nós? Porque eu estou sendo procurado por muitos empresários brasileiros que chegam em Portugal e não conseguem ter uma resposta que eles esperam, vamos dizer assim, dos advogados portugueses. Porque os advogados portugueses estão mais acostumados com uma forma tradicional de empresa, uma forma tradicional de advocacia, que não encaixa com aquele business da startup, né? Então, acontece direto isso, e isso é uma oportunidade de negócio para nós, tá? É a gente ter essa questão de poder realmente brigar pela ideia, porque, assim, muitas vezes, né, a startup, por exemplo, ela não é ilegal, mas ela também não é legal.
né? Ela Uhum. fica no meio termo aí, né? Ela fica naquele negócio que a gente diz que é alegal, né? Ela não Ou se seja, formaliza de imediato, né? De imediato exatamente, ela. a gente não tem uma permissão expressa na lei, que foi o que aconteceu com o Uber, né, no Brasil, muito tempo Uhum. atrás. Hoje o Uber já tem lei específica que regulamenta a atividade, etc. Em Portugal também, mas tinha esse status. Então, o que acontece? Tem muitas startups que estão surgindo e ainda vão surgir muitas com essa situação, que não Uhum. encontra um respaldo legal. E aí, muitos advogados simplesmente recusam o atendimento ou querem mudar, né? Dizer, olha, não vai por esse caminho, porque não está na lei e tal. Então, esse tipo de recusa é uma oportunidade para nós, né? Porque a gente, Sim. como advogado de startup, a gente tem que estar preparado para brigar por aquela ideia, né? Para brigar por aquele negócio. Para, se precisar, inclusive, apoiar projetos de lei, tem que ser coisas grandes mesmo, tá? Que às vezes parece ser loucura, né? Pô, mas aí o advogado vai participar de projeto de lei? Se for Porque é um necessário, a gente direito tem. que está sendo construído, na verdade, né? Os advogados eles têm que trabalhar nessa construção também, né? Exatamente. Então, assim, se tiver ação judicial e brigar, né, como por exemplo agora no Brasil, eu vejo um movimento muito interessante dos advogados que defendem, por exemplo, algumas startups. Eu vejo, por exemplo, o Airbnb brigando para não ser mais responsabilizado por tudo que acontece na plataforma, né? Porque Uhum. imagina, se cada vez que você tiver um problema no Airbnb, a gente ficar com aquela ideia do nosso Código de Defesa do Consumidor padrão, que é teoria da aparência, né? Cadeia do fornecimento, blá, 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 todo mundo vai pro pau junto, né? Não vai mais sair negócio nenhum, vai quebrar todo É mundo, o verdade. Airbnb não vai mais conseguir aguentar esse tranco e vai encerrar as operações no Brasil, como muitas outras empresas já saíram do Brasil por causa desse tipo de questão, né? Então é uma coisa que precisa ser alterada, né? E eu acho, assim, admirável os advogados que estão por trás disso brigar por isso na justiça e tem que ir até o STF, o STJ, enfim, para as cortes internacionais, se for necessário, de direitos humanos. Aqui na Europa, a gente tem o Tribunal de Justiça da União Europeia, tem que brigar até as últimas instâncias, se for o caso, para conseguir reconhecer alguma coisa, né? E conseguir Uhum. brigar por, né? A gente tem várias questões interessantíssimas nesse mundo, né? É aquela questão, por exemplo, que está acontecendo agora dos aplicativos de motoboy nos Estados Unidos, né? Que teve recentemente aí o Rappi e mais algumas outras Uhum. empresas, onde foi reconhecido pelos Estados Unidos o vínculo empregatício. Então, pensa no impacto que isso vai gerar, né? No Sim. Brasil também já teve uma decisão dessa. Então, isso Uhum. vai continuar surgindo. E o nosso papel é esse, é estudar a inovação, né? E proteger o nosso cliente, que é o empreendedor, é a startup, para que aquela inovação continue fomentando e que ela não morra. Esse é o nosso principal objetivo, né? Para isso que a gente é contratado, vamos dizer assim, é para brigar por aquilo, né? Então, É eu verdade. defendo muito isso, né? E eu digo que a oportunidade está aí. Para advogar, Uhum. para startup, é esse o caminho. Sei. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, na questão prática, Thiago, assim, como que você, como que as pessoas devem iniciar na advocacia? Existe uma forma prática, por exemplo, muitas pessoas falam, tem que se inserir no ecossistema, tem que conversar com as pessoas que estão ali. Você indica também isso, assim, de aprender a falar a língua das startups, né, que tem os startupês que o pessoal chama? Exatamente. Assim, aprender uma língua, né, Ruth, é a mesma coisa, por exemplo, quando você vai aprender a falar inglês, quando você quer aprender a falar uma língua nova, você não sabe, você tem que começar a praticar e tem que começar a se inserir no meio, né? Vai ter que começar a falar, vai ter que começar a se botar no fogo, tem que sair da zona de conforto e se jogar mesmo, né? Eu Uhum. não nasci aprendendo, não nasci sabendo termos de startup nenhum. Eu tive que aprender todos que eu sei até hoje eu tive que aprender. Então, assim, é começar, né? E por onde que a gente começa? É fazendo cursos, é lendo livros, é lendo artigos, é participando dos eventos, é assistindo às lives, como por exemplo essa. Eu devo ter falado uma meia dúzia de palavras aí. Quem está ligado já deve ter anotado para pesquisar depois o que significa. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer para aprender, né? É como Uhum. você começar a assistir um filme em inglês e começar a pegar aquelas palavrinhas, começar a escutar as músicas em inglês. E o que essa frase quer dizer? Vou lá no Google Tradutor e vou colocar lá para ver o que significa, né? E é assim que é o que vai, tá? Isso é fundamental, tá? Eu preciso realmente aprender esses termos aí que os startupeiros dominam, né? Porque se eu não sei falar a língua deles, eu dificilmente não vou conseguir nada, tá? Nem gera Primeiro, credibilidade, né?
Exatamente. Primeiro porque eu não vou passar uma confiança, pô, eu estou me identificando como advogado de startup, mas eu não sei o que é um MVP, eu não sei o que é um unicórnio, eu não sei o que é Contrato de investimento, vesting. contrato de vesting, exatamente. Né? O que é uma cláusula de drag along, tag along, né? Então, assim, isso naturalmente vai surgir, né, na conversa com o empreendedor e você tem que estar preparado para responder, tá? No começo, talvez você não vai conseguir, né, se comunicar 100%, obviamente, eu no começo também não sabia, mas, enfim, você vai adquirindo o conhecimento até o momento que você se sente preparado, né? Depois que você acha que se sente mais confiante de atacar com mais força, aí você vai embora, né? Mas tudo tem um começo, né? Tudo tem um início. E outra coisa, Thiago, com relação aos honorários, né? Muitas vezes a gente sabe que uma startup ela começa do zero e muitas vezes não tem recursos, né? Tanto que a maioria delas, elas buscam investimento e a gente sabe que há investidores anjos, enfim. Como que é a dinâmica da cobrança de honorários? Como você faz isso na prática também, assim, com os seus clientes? Olha, existe uma prática, tá? Como você leu aí no meu currículo, né? Hoje eu sou sócio de 11 startups, não é à toa. É justamente por conta disso, tá? Porque a gente, às vezes, a gente acaba trocando serviço por um percentual, a gente acaba virando sócio da ideia, tá? Uhum. Claro que não dá para fazer isso com todas as ideias, né? Porque se eu quisesse aceitar um percentual de todas as startups que me procuram e não tem dinheiro, aí eu tava ferrado, porque aí eu não ia nem conseguir controlar isso, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, você tem que fazer uma seleção, né, de ver aquelas startups que realmente faz sentido, que as pessoas valem, né? Enfim, que você enxergue um potencial, isso não dá para fazer com todo mundo, e você negocia um percentual, né, em troca da prestação de serviço. Às vezes até dá para fazer um misto, cobra uma parte em valor, né, em espécie, outra parte em percentual, né? Ou até eu já fiz, por exemplo, alguns casos progressivamente, então você inicia com um valor e vai aumentando ele progressivamente, né? Também é possível, tá? Então tem diversas modalidades. Claro que, assim, você tem que sentir o cliente, você precisa entender, né, a estrutura do cliente. O ideal, claro, são aqueles clientes que já possuem um investidor, tá? Uma startup que já tem um investidor por trás, que já vai poder injetar algum tipo de dinheiro, ou que o próprio empreendedor tenha já um dinheiro para investir, tenha um capital, porque uma ideia que não é muito boa e não tem investimento ainda, é complicado de a gente entrar, tá? Então, existe uma certa seleção que a gente precisa fazer para poder ver se aquilo faz sentido ou não, né? Se faz sentido você entrar para assessorar juridicamente essa startup ou não, tá? Mas isso em várias formas, uma delas é essa, trocar por um percentual, e eu tenho feito isso, né? Hoje eu já não faço mais, tá? Hoje já é muito raro. No começo a gente faz, porque no começo a gente precisa pegar experiência, a gente precisa pegar um know-how, a gente precisa vivenciar quais são as dificuldades, e só você realmente estando dentro de uma para você entender quais são as dificuldades que ela tem, né? Então, basicamente é isso. Hoje eu já não faço mais, mas no começo é uma boa forma de entrar, fazer isso, trocar por um percentual, e depois aí você consegue selecionar, né? Só realmente pegar startups que já têm investimento, ou que tem uma pessoa que já tem um bootstrapping, né? Aí mais um terminho, que esteja com algum capital possível para investir na ideia, né? E tem muitos empreendedores assim, tá? Assim como tem muita gente que tem ideia, mas não tem dinheiro, mas também tem muita gente que tem ideia e tem dinheiro. Então, dá para selecionar os clientes tranquilamente aí. Muitas vezes eles estão aí incentivados e apoiados pela família também, né? O que você acabou de falar. E o capital, o pouco capital que eles têm, a gente às vezes, assim, não aposta logo de cara, mas quem sabe esse não se torna o novo unicórnio, né? Então, às vezes, vale a pena investir um pouquinho e apostar, né, numa ideia e, como advogado, comprar aí uma participação societária, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Exatamente. E deixa eu te perguntar outra coisa, Thiago. Quais são as especialidades assim, do direito, além do direito societário, que nós sabemos que é a grande base aí, né? Mas temos também o direito tributário. Quais são as outras
as outras áreas, né, do direito que o advogado precisa realmente estudar e entender, compreender para poder apoiar e ser advogado de startup? Olha, é o mesmo pensamento que a gente usa para o direito digital, tá? A gente precisa entender de vários tipos de leis, né? Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, né? Direito tributário, como você falou, eu preciso saber do Código Civil também, Código Empresarial, se for o caso, né? Código Societário, as leis societárias. São basicamente essas leis, tá? As que têm grande impacto, que realmente você vai precisar. Criminal também, né? Eventualmente você precisa para verificar se alguma coisa é crime, é considerada crime ou não, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. E as leis isoladas, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, o Marco Civil da Internet, a Lei do Investimento Anjo, né? A LGPD agora. Então, assim, várias leis, a lei do e-commerce, né, para quem vai atender comércio eletrônico. Então, assim, tem várias leis isoladas que você precisa também conhecer, tá? Mas, de forma geral, as áreas são essas, né? O direito tributário, o direito civil, o direito empresarial e o direito do consumidor. Basicamente, são essas áreas que você precisa conhecer bastante para conseguir dar uma assessoria para a startup, né? Porque você vai ter que viajar aí entre todas essas áreas, né? Uhum. E deixa eu te perguntar, você acha assim que, na sua visão, qual é a principal dificuldade que um advogado, digamos, um advogado pode ser recém-formado que acaba querendo ingressar aí nessa área logo de primeira, não, eu vou já começar trabalhando com startups, ou um advogado já que já tem anos de carreira e está infeliz, insatisfeito com o seu ramo de atuação e deseja ingressar assim no direito de startups? Qual é a principal dificuldade que você acha que os advogados enfrentam quando desejam fazer essa mudança de carreira ou essa inserção logo de cara? É a falta de conhecimento mesmo? Exato. A falta de conhecimento é uma das maiores dificuldades, né? E na verdade, assim, uma dificuldade leva a outra, né? Então, eu digo que, assim, a falta de conhecimento acaba levando a falta também de autoconfiança, né? Porque a pessoa acha que não tem o conhecimento e daí também não tem confiança para dar o primeiro passo, né? E aí tem formas de resolver isso, né, hoje, né? Hoje a gente tem aí programas de mentorias, né? Eu mesmo hoje ofereço um programa de mentoria onde eu auxilio esses advogados que querem iniciar nessa área, como que eles dão o primeiro passo, por onde que eles têm que começar, porque realmente você precisa ter eu sempre digo que é como se fosse um colchão, né, para amortecer a queda. Uhum. Se você levar um tombo, tem alguém ali te segurando. É mais ou menos isso, tá? É você ter um parceiro que você possa confiar, que vai te ajudar, né, para você tentar caminhar com as suas próprias pernas. Você vai você vai acertar algumas coisas, você vai errar, mas você tendo um mentor ali do seu lado, você vai ter uma série de coisas, né? Ele vai te fornecer exemplos, vai te fornecer modelos, vai poder trocar com você experiências sobre talvez coisas que ele já viveu, né? Já vivenciou. Então ele vai poder te dizer, olha, eu resolvi esse problema assim, assim, assado. Então isso é muito importante, tá? Realmente contar com alguém, ter essa parceria, né? De que vai ter alguém ali para te ajudar. Né, ó, eu vou tentar aqui, vou oferecer tal, se der algum problema eu te chamo, tá? Mais ou menos por aí, né? E aí a gente fica ali na retaguarda, só fiscalizando, só orientando, e se realmente cair alguma coisa muito grande no colo daquela pessoa que ela nem sabe como que ela vai resolver, ela tem para quem pedir ajuda, né? E até digo mais, Ruth, essa hoje é a melhor forma de você aprender alguma coisa e sair da zona de conforto, tá? Eu digo para vocês por experiência própria, eu consegui adquirir muita coisa na minha vida profissional hoje, fazendo coisas que eu não fazia nem ideia por onde começar. Eu já peguei muita coisa que vocês nem imaginam, assim, tá? Para começar, por exemplo, quando eu fiz a minha inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, eu logo me inscrevi num negócio chamado Defensoria Oficiosa, que é como se fosse a Defensoria da Ativa no Brasil, onde você pega casos, né? Então, imagina, a pessoa entra aqui no país, não sabe nada da lei do país, né? Já estou aqui em Portugal há 2 anos, e aí você aprende na marra, entendeu? Porque aí você recebe uma cartinha, olha, foi nomeado para defender um cara que foi preso por acusado de não sei o que, não sei o quê. E aí vai ter audiência no dia tal, você vai lá e dá a cara a tapa. E olha, não sei como é que eu vou resolver esse negócio, mas é a melhor forma de a gente crescer profissionalmente, tá? Tá arriscando, né?
Exatamente. Quebrando a cara. É a melhor forma. A gente não pode ter medo, tá? A gente tem, claro, um senso de responsabilidade, né? E aí, assim, se você não sentir confiança, o melhor é sempre ter confiança, né? Não quer dizer que eu vou lá e vou fazer cagada. Ah, não, eu não sei a lei, vou lá fazer de qualquer jeito. Não, óbvio que eu vou ter que estudar a lei antes, eu vou ter que procurar os casos, vou ter que conversar com advogados que já tenham experiência, né? Não é assim fazer de qualquer jeito. Mas é realmente ter as pessoas certas, com quem contar, para fazer com que a coisa dê certo e aquilo vai te autodesenvolver, tá? Uhum. Esse tem sido o meu segredo, vamos dizer assim, né? Ultimamente, tá? E tem dado muito certo. De 2 anos para cá, tem dado muito certo mesmo. Pegar coisas, assumir coisas que você sabe que não sabe fazer, que você tem certeza que nunca fez, que você não tem ideia por onde começar, mas você assume a bronca e resolve. E não tem mais nada. Do direito. Você nunca vai deixar de aprender, né? Você sempre vai ter que estudar e aprender cada dia mais, né? Exatamente. E assim, não tem nada mais gratificante e você se sente muito realizado, tá? Agora, falando pessoalmente, né? Quando você resolve um problema que você olha para trás e pensa assim, meu Deus, eu não sabia nem o que eu ia fazer com esse negócio. E agora está resolvido. Sabe? Isso dá uma satisfação pessoal muito grande. Então, é a minha dica, né? Que eu dou assim. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso, né? Às vezes precisa até de um acompanhamento psicológico e tal, porque aí já entra outros fatores, né? A pessoa já tem um problema sério de autoconfiança fora da profissão, né? Ou fora desse tipo de situação profissional. E aí ela realmente precisa de um outro tipo de ajuda, né? Não vai ser um mentor que vai resolver o problema dela. Ela precisa primeiro tirar essa trava que ela tem psicológica para daí ela conseguir seguir, né? Eu tinha muito, né? Esse medo, assim, mas eu perdi sozinho, tá? É uma coisa que algumas pessoas conseguem tirar sozinha, outras precisam de uma ajuda profissional, de um psicólogo, ou enfim. Né? E aí a pessoa precisa também entender o limite dela e ver até onde que ela pode ir, ver se ela precisa de uma ajuda ou não. Né? O primeiro passo é reconhecer, né, que precisa de ajuda e buscar ajuda. Né? Seja qual for, seja do mentor, ou seja do psicólogo, ou dos dois. Né? Mas realmente dar o primeiro passo, é não ficar naquela assim, pô, eu queria fazer isso, mas né, não sei, eu tenho medo, sei lá, sabe? Mudar isso, né? É mudar esse pensamento. Essa é a minha dica. Né? Essa é a dica que eu dou. Muito legal. Gente, vocês podem fazer perguntas. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta aqui. O pessoal vocês não fazem. Só tá com medo de fazer pergunta. A gente tem uma caixinha de perguntas, podem deixar ou nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas. Ó, tem uma pergunta do Daniel, Brasília Loves Creativity. Uma pergunta mais tarde que eu acho que até o Thiago vai responder. Existe a startup se torna empresa e vira business as usual? Existe uma virada de chave para ela se tornar de empresa e virar uma business as usual? Como é que é? Onde é que está a pergunta que eu não Daniel, é o Daniel Godoy. Lá em cima. Consegue ver lá nos comentários? Sim. O que acontece, tá? Isso é uma coisa que confunde muito, tá? E assim, a gente ainda tem alguns conflitos de conceitos, né? Com relação à startup. Tem startup, tá? Que continua sendo startup pro resto da vida. Mesmo que ela tenha um corpo de empresa, tenha uma estrutura de empresa, ela continua tendo um espírito de startup, né? Porque a startup, na verdade, eu costumo dizer que ela é um espírito, tá? Eu não gosto de amarrar o conceito de startup com... tem CNPJ? Não tem. Se não tem CNPJ, é startup, sabe? Esse tipo de coisa eu não gosto. Existe um conceito muito legal, até que é bem aceito pelos investidores, que a startup é um projeto inovador, empreendedor, né? Onde eu tenho mais de uma pessoa, geralmente, né? Porque uma pessoa só dificilmente a gente consegue levar as coisas para frente, mas que seja uma equipe, né? E que trabalhe em condições de extrema incerteza, ou seja, elas estão com um produto que elas estão testando e elas estão sempre melhorando ele e testando de novo e fazendo validação no mercado, e esse ciclo ele é constante, tá? Então, isso para mim é uma startup, esse é o conceito, né, mais aceito de startup, tá?
Agora, dizer que uma startup, por exemplo, ela deixa de ser startup só porque ela adquiriu o CNPJ, eu entendo que não é bem assim, tá? Eu entendo que a startup é realmente um estado de espírito, né, de quem tá trabalhando com aquele projeto empreendedor. E o fato de ter CNPJ, para mim, é totalmente irrelevante, tá? O fato de você ter uma pessoa jurídica é totalmente irrelevante nesse contexto, tá? Porque a gente tem aí multinacionais hoje que podem ser consideradas startups, né? Uhum. Então, E muitos negócios, né? Muitos negócios estão saindo da base, digamos, analógica e se tornando digitais e sendo considerados também startups. Então, a gente não pode também engessar um conceito, né, e achar que ele está ali naquela caixinha, até porque com a inovação, até mesmo favorecido pela pandemia, né, com a grande evolução tecnológica, o grande start que ocorreu agora com a pandemia, muitos dos pequenos negócios eles estão digitalizando, então estão se tornando startups. Então, há aí um nicho extremamente importante, interessante para ser trabalhado nos próximos anos. E quem entrar nesse mercado agora tem essa oportunidade de pegar isso logo no começo também, né, Thiago? Exatamente, exatamente. E essa ideia claro que a ideia da startup, ela está geralmente associada com a ausência de um CNPJ, tá? No início, pelo menos, né? Porque o início é um grupo de pessoas, né? 2, 3 pessoas que se reúnem, né? E aí vem até a importância do primeiro instrumento jurídico da startup, na minha opinião, que é o Memorando de Entendimentos, né? O famoso MOU, para definir de uma forma escrita qual é o papel de cada um para que aquele negócio, para aquele projeto empreendedor dar certo, né? E qual que vai ser o percentual futuro quando a empresa for constituída, né? Mas a startup, ela pode nunca deixar de ser startup. Ela sempre vai ter lá um produto novo, ou ela sempre vai estar se reinventando, né? Então, assim, essa questão até que o Daniel falou, eu acho até que se a startup se deixa cair nesse business as usual aí, ela acaba meio que já indo pro abismo, vamos dizer assim, sabe? Porque ela já perdeu a essência dela de continuar evoluindo. Ela já perdeu a essência dela de continuar evoluindo. E a gente tem visto que cada vez mais as empresas tradicionais, elas ficam estagnadas, né? Eu não consigo sair daquele ponto. Eu queria só ter um X, eu não consigo sair daquele X. Por quê? A palavra-chave aqui é a escala, né? A startup, ela está muito vinculada com escala. Eu conseguir vender uma coisa para muitas pessoas ao mesmo tempo em vários lugares do mundo, né? Que é o Uber. A gente está falando aqui e tem não sei quantas milhões de pessoas no mundo inteiro pegando carro, pedindo carro e outros dirigindo o carro para outras pessoas, né? E isso está numa escala global absurda que a gente não consegue nem mensurar, né? Não consigo nem dizer para vocês o número disso. Então, a gente já chega a ter até uma sensação de perda de controle. Então, esse que é o negócio, né? E o business as usual é tipo aquele negocinho ali, por exemplo, aquela padariazinha que está ali na esquina, ela não vai ter uma perspectiva de escala, de uma coisa global, né? Ou seja, não quer dizer que a padaria nunca vai ser uma startup, não é isso que eu estou querendo dizer. Pode ser que ela se reinvente, crie um modelo de negócio, crie um produto que possa ser vendido internacionalmente, não sei, né? Aí é que está a graça da inovação, né? O dia que uma padaria fizer um negócio desse, pô, explode, né? Que ela consiga estar onipresente em vários lugares do mundo, ou pelo menos em vários lugares do estado, né? E eu não estou falando de filiais, né? Eu estou falando de realmente você conseguir vender o produto em qualquer horário, em qualquer lugar, de qualquer forma, né? Isso é escala. Então, e essa é a palavra-chave para startup, essa é a palavra-chave para inovação, né? Você reinventar alguma coisa, ou inventar, ou reinventar algo que já existe, mas criando um novo modelo de negócio e vendendo aquilo de forma diferente, né? Basicamente. Uhum. Tem uma pergunta aqui que me mandaram, vou fazer. Quais as principais estratégias para captação de clientes? Acho que a gente respondeu um pouquinho isso, mas não custa aprofundar, né? Quais são as suas principais estratégias aí? Então, assim, para captar hoje clientes, o que você deve fazer? Você tem que ter uma presença, né, digital, isso eu não preciso nem falar. Então, ter um canal de comunicação, começar a escrever artigos. Antes disso, até ir nos eventos, né? Participar, agora não tem mais evento presencial, mas participar dos eventos online,
né? Onde você vai se comunicar e vai conhecer novos empreendedores, vai conhecer novas startups, justamente para conseguir se inserir no ecossistema, né? Entender aquele ecossistema de inovação, participar, conhecer os principais players e começar a fazer parte daquilo. Essa é a melhor estratégia, né? É o início, tá? Começar a ir atrás dos agentes que fazem parte do fomento da inovação local, principalmente na tua região, né? Com certeza na tua cidade ou nas cidades vizinhas tem uma incubadora, tem uma aceleradora, e é onde se reúne muita startup ali dentro, é onde você tem uma porta de network muito boa. Então, se apresentar, mandar e-mail para essas empresas, para esse tipo de empresa que também faz parte do ecossistema de inovação, e tentar fazer parte do time, tá? Basicamente, né? Uhum. Outra pergunta, Thiago. Você acha necessário fazer curso de pós-graduação em Direito de Startups para atuar na área? Olha, isso aí é uma coisa que, assim, conhecimento nunca é demais, né? Eu não acho necessário após, tá? É interessante o título, né? Porque aí você vai ter uma especialização. Você aprende muita coisa boa, tá? É um curso, né? Como a gente estava falando, fazer um curso é interessante, é sempre interessante. Se puder ser uma pós, melhor ainda, porque aí você ganha um título de força muito maior do que um curso livre, né? E aí você se torna especialista naquele assunto. Então, eu acho que é válido sim, mas não é um requisito obrigatório, tá? Eu acho que você pode se desenvolver e aprender sem fazer uma pós-graduação. Tem muitos cursos muito bons que acabam sendo até de nível superior, né, até melhor que pós-graduação aí, disponível em vários canais na internet, etc. E eu acho que dá para você aprender de várias formas. Mas a pós-graduação é sempre bem válido, né? Mas não é uma coisa obrigatória, tem toda uma questão de investimento financeiro que você vai fazer e tal. Então também tem que considerar tudo isso, né? E outra pergunta aqui. Contrato social, acordo de sócios, termo de uso, são os documentos jurídicos mais importantes na estruturação de uma startup? Você trabalha com estruturação jurídica, né, Thiago? Então, assim, quais são esses documentos mais importantes? Quais são os documentos que você mais trabalha quando você está estruturando uma startup? Olha, o primeiro documento que eu sempre falo é o MOU, né, que é o Memorando de Entendimentos, para poder fazer aquela questão de botar no papel, fazer um alinhamento de expectativas entre os sócios, né, entre as pessoas, entre os empreendedores, entre os futuros sócios, que não são sócios ainda, né. E esse Memorando de Entendimento, então, ele vai fazer esse alinhamento de expectativas entre eles, e além disso, os contratos formais, por exemplo, o termo de confidencialidade, contrato de prestação de serviço com o programador, né? Isso é muito importante, que as pessoas esquecem, né? Principalmente aqueles, porque assim, na maioria das vezes, talvez não na maioria, mas uma boa parte das vezes, as startups têm dentro da estrutura de sócios, de futuros sócios, um programador, né? E é ele, porque assim, geralmente as startups estão associadas com um aplicativo, com um site, com alguma coisa tecnológica, algum sistema, né? E aí, quando tem um programador, fica mais fácil de controlar, de gerenciar o negócio, né? Porque ele está dentro do time, vamos dizer assim, né? Agora, o problema é quando você precisa contratar alguém externamente, tá? Então, tem que ser um contrato muito bem amarrado, que tenha lá as cláusulas que falam sobre a propriedade intelectual, né? Então tem tudo isso aí que tem que tomar cuidado, tá? Mas o contrato principal mesmo é a memoranda de entendimentos, tá? E depois vem os outros, né? Por exemplo, contrato de vesting, eu posso, por exemplo, trazer esse programador, fazer um teste com ele, né? Que é o que o contrato de vesting proporciona, fazer um teste com ele durante um período, que se chama cliff, e depois desse período, por exemplo, ele pode se tornar sócio da startup, se ele mostrar confiança, né? Porque geralmente é uma pessoa externa, externa do ciclo ali dos fundadores, dos founders, que às vezes não tem confiança, né? E eu preciso desenvolver essa confiança, ver se realmente o cara veste a camisa, se ele é bom mesmo, se ele cumpre o que promete, etc, né? E aí o contrato de vesting vai vir para ajudar nessa questão aí. Entendi. E, Thiago, para você, quais são as principais vantagens de advogar para startups? Olha, eu digo assim que você aprende muito, tá? É muito gratificante, tá? A vantagem realmente é essa, assim, você tá sempre aprendendo uma coisa nova,
você está sempre se autodesafiando, né? Porque a gente nunca sabe tudo, então está sempre procurando coisas novas, aprendendo coisas novas, né? E a vantagem é a questão do nicho, né? É uma questão que ainda não é muito explorada, né? O número de advogados que atuam nessa área ele é muito menor, obviamente, do que os advogados que atuam, né, nas outras áreas do direito mais comuns, né, mais tradicionais. Então, é realmente uma forma de você se reinventar como advogado, né? Mesmo porque, assim, você não precisa abandonar as outras áreas. Eu, por exemplo, hoje continuo fazendo ações na área de Código de Defesa do Consumidor, que é uma área que eu atuava muito antes, antes de ir para essa questão. Enfim, então não quer dizer que você vai largar a sua área de atuação principal, mas um leque a mais, né? Uma estrutura a mais aí que você pode oferecer e desenvolver. Então, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu tô evangelizando, vamos dizer assim, né, os advogados para virem para esse lado da força, mas é uma área realmente muito boa, tá? E é uma área que te permite, esse é o principal ponto, Ruth, é uma área que te permite em vários lugares do mundo, né? Você pode, hoje, por exemplo, eu tenho clientes em Macau, tenho clientes na Espanha, na Colômbia, né? Então, Thiago, assim, eu acho que está travando um pouquinho. não Mas sei pode se é falar, a agora minha. voltou. A questão do direito internacional, né? Você poder dar um passo também na internacionalização da sua advocacia, né? Você poder advogar, por exemplo, eu estou advogando em Portugal e no Brasil, é você começar a entrar em novos países, né? Isso te abre muitas portas, tá? Isso realmente é muito legal, né? Para E você no caso, aprender. e no caso de quem atua como você em Portugal, abre as portas para a Europa, né, também. Porque Portugal é Exatamente. porta de entrada para a Europa. Então, é uma oportunidade muito boa para o advogado internacionalizar a carreira mesmo. Exatamente. É, Até porque, não sei se todo mundo sabe, mas o advogado aqui, quando ele se inscreve num país membro da União Europeia, ele pode advogar em todos os Estados-membros, né, em todos os outros países que fazem parte da União Europeia. Tá? Alguns países com algumas restrições diferentes do outro, mas de forma geral ele pode, pelo menos na parte consultiva, advogar sem problemas nenhum. E como o direito das startups ele é muito consultivo e não é tanto litigioso, né? É muito difícil você ter algo contencioso aí para o tribunal e tal. Então, tem essa vantagem, né? De você poder trabalhar na Europa toda. É bem interessante. você sente que há alguma uniformidade de legislações nesse âmbito aí da tecnologia, no direito das startups a nível internacional? Você acha que há uma convergência de legislações aí? Então, o que acontece é o seguinte, os termos, por exemplo, das startups, eles foram criados nos Estados Unidos, né? Porque todo esse negócio de startup aí surgiu lá no Vale do Silício, né? Foi lá que foi inventado boa parte dos negócios. Por isso que boa parte dos termos que a gente usa, vesting, bootstrapping, drag along, tag along, essas coisas todas, são em inglês porque foram criados lá, né? E são coisas que nem estão especificadas na nossa legislação. Então, os termos de startup, a inovação, ela é global, né? Então, é muito interessante porque os termos que são usados nos Estados Unidos, são usados no Brasil, são usados em Portugal, e todo mundo entende, sabe? É como se fosse o inglês mesmo. É como se você falasse inglês. Então, os termos da startup, eles são termos em inglês. Claro, para você advogar para uma startup que está inserida dentro de Portugal, você também vai ter que aprender as leis portuguesas, né? Porque tem uma questão de competência territorial ali, que é, né, pela startup estar inserida naquele território, né? Ela vai ter que obedecer às leis daquele país, né? Então, tem que realmente ter um estudo, né? Mas não existe barreiras nesse sentido, tá? É realmente só aprender as leis locais, né? Para poder assessorar bem a startup nesse sentido. Mas, de forma geral, a consultoria da startup ela é global, né? Até uma boa parte ela é global. Você consegue assessorar uma startup da Espanha, da Alemanha, de qualquer lugar, só com base nos conhecimentos primários, né? Contrato de vesting, por exemplo, se você falar com alguém, alguma startup da Alemanha, com certeza eles sabem o que é, entendeu?
Então, é nessa pegada, é nesse sentido. Claro, não vai ser contar de veste, né? Vai ser alguma palavra em alemão lá, né? Mas talvez até o veste ainda apareça, né? O veste. Se falar veste, se chegar numa incubadora alemã e falar veste, com certeza eles vão entender o que é. Porque, assim, o material que todo mundo estuda, ele é inglês, ele veio dos Estados Unidos, então como se fosse uma língua universal. Tá? Então, você aprende e aquilo vai te ajudar em vários lugares. Né? Então, é bem interessante, isso é muito legal, é muito positivo. O Vale do Silício é inspiração para o mundo, né? Bem, bom, a gente está caminhando para o final, ainda temos alguns minutos. Eu queria saber se há mais perguntas aqui. Acredito que não aqui. E vou aproveitar para já falar para o pessoal que está nos acompanhando. Nós temos 2 próximas lives marcadas, tá? E já divulgar os temas das próximas lives. A próxima live está marcada para o dia 15, né? E vai ser com a Priscila Gonzalez. Ela vai falar sobre Visual Law, como os elementos visuais estão transformando o direito. Vai ser aqui pelo Instagram também. E no dia 5/11 a gente volta com o Thiago, né, Thiago? Porque esse tema de startups ele é tão interessante, tão amplo, que ele engloba não só o direito, como também o empreendedorismo. E nós achamos, eu conversando com o Thiago, nós achamos por bem aí fazer uma outra live voltada para o pessoal que é realmente empreendedor, né? O ramo do empreendedorismo mesmo, ou o pessoal que está ali à frente das startups para falar sobre internacionalização, né, Thiago? Você tocou um pouquinho nesse assunto hoje, mas é um assunto muito interessante porque há possibilidade, né, de startups já constituídas ou não, só uma ideia, né, serem incubadas em Portugal, né, Thiago? E também outras oportunidades na Europa, né? Então, esse é um dos temas. E vai ser uma live no dia 5/11, também aqui às 19 horas. É isso? Quer falar um pouquinho sobre a próxima live, Thiago? É isso aí. Bom, então na próxima live a gente vai falar sobre como que funciona como que está acontecendo esse movimento migratório, né, que a gente mencionou nessa live também, inclusive, dos empreendedores brasileiros vindo para Portugal, né? A gente vai falar sobre como que está funcionando, sobre o Startup Visa, né, como que ele funciona, quais são os requisitos, de que forma que o advogado também pode trabalhar com assessoria desse visto, né, para trazer os profissionais para Portugal, e como que os empresários, os empreendedores podem vir para a Europa, né, a porta de entrada aqui em Portugal, com esse visto. Né? A gente vai falar bastante sobre isso. Tem uma perguntinha aqui, duas, na verdade, da Priscila, só para não passar batido. Tá. Ela perguntou o que de mais relevante muda quando a startup se torna unicórnio, né? A startup ela se torna unicórnio quando ela atinge um valor que a gente chama de valuation, né? Que é o valor que a startup tem com base numa série de fórmulas e requisitos, né? Quando ela tem um valor mesmo, valuation nada mais é do que o valor de mercado daquela startup, né? Quando ela atinge um valor milionário, né? Ou seja, quando ela já está valendo muito dinheiro, aí a gente diz que ela atingiu o status de unicórnio, né? E a partir desse momento, vamos dizer assim, que é como se fosse o pote de ouro, né? Da startup, né? Então, todas as startups sonham em ser um unicórnio. Basicamente é isso. Algumas incubadoras até fazem umas brincadeiras, tipo assim, que a startup ela é um cavalo que vai suando bastante até se transformar num unicórnio lá na frente, né? E aí faz algumas jogadinhas com essa questão. Mas é nesse sentido, tá? Então, quando ela vira um unicórnio, como se fosse o supra-sumo da startup. Ela atingiu o nível máximo, né, o auge dela, e aí ninguém mais segura ela, né? Porque, por exemplo, o Uber, o Nubank já atingiu esse status, e por aí vai, né? Então, são startups que dificilmente vão quebrar, elas já estão em mais de um país, elas já têm um valor econômico muito alto, elas já têm um valor muito agregado, elas já estão enraizadas. Então, é mais nesse sentido, tá? E a outra pergunta que ela faz aqui, Priscila, agradecer também a participação, Priscila, obrigado aí pelas perguntas, sobre a proposta, né, que está rolando aí na Bolsa, sobre negociar papéis de startup, né? Isso é uma questão que é interessante, tá? Eu, particularmente, acho bem interessante. Por quê? Porque hoje existe um movimento de investimento muito forte em startups, né? E o que está acontecendo é que está sendo criado muitos documentos de investimento, como, por exemplo,
um contrato de investimento que se chama mútuo conversível. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas é um contrato de investimento muito importante. Quando algum investidor vai aportar algum dinheiro na startup e ele não vai fazer parte ainda do contrato social, a gente faz esse mútuo conversível, tá? Esse contrato de mútuo conversível. E esse contrato ele tem alguns problemas. Por quê? Porque ele importa muitos termos dos Estados Unidos, como a gente estava falando, e muitos desses termos, tá? Como, por exemplo, cláusula de shotgun, algumas cláusulas que, por exemplo, obrigam que você venda todas as cotas junto, ou que você tenha que comunicar o outro para poder vender. Tem algumas cláusulas que são algumas invenções que não comportam, vamos dizer assim, elas são incompatíveis com o nosso ordenamento jurídico no Brasil. Então, ele acaba gerando alguns problemas, né? Acaba gerando uma fragilidade jurídica. Então, eu entendo que, regulamentando isso dentro da CVM, eu acho que vai acabar com isso, né? Vai trazer maior segurança jurídica para investir em startups, né? E eu ouso dizer que talvez até para trazer investimento estrangeiro de fora para startups brasileiras, né? Porque aí você tem alguma coisa mais garantida e não fica num papel aí que seria um contrato de gaveta, né? Porque hoje você não tem assim, uma forma mais segura, de 100% segura de investir numa startup, né? Você tem aí alguns contratos, algumas possibilidades que têm algumas fragilidades jurídicas. Então, fazendo e até talvez seja por isso que tá rolando esse movimento aí de fazer essa questão de uma bolsa específica para startups aí, para os papéis de títulos, né, de cotas, etc., para startups, né? E é uma coisa natural, tá? A startup, quando ela vai crescendo, logo ela também vai se tornar uma empresa de capital aberto e ela vai se inscrever na bolsa, né? Vai abrir, vai gerar ações, né? E vai entrar na bolsa de valores, né? Então, que é quando ela vira SA, quando ela começa a entrar num grau de investimento aí acima, por exemplo, de 500 mil e tal. Então, aí ela acaba se tornando uma sociedade anônima e acaba entrando no mercado de ações, né? Isso é muito comum com startups, tá? Então tá, gente, eu acho que temos mais perguntas? Não, acho que não temos aqui perguntas. Acho que não tem mais, não. Então, Thiago, eu gostaria de, só mais uma vez, eu lembrar que na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro, a gente vai ter uma live com o tema Visualó, como os elementos visuais estão transformando o direito, com a Priscila Gonzalez, que é voluntária no Legal Hackers, e o Bernardo de Azevedo. Os dois vão estar abordando esse assunto aqui no nosso Instagram. Thiago, eu queria te agradecer muitíssimo. Eu sei que aí já deve ser quase meia-noite. Agradecer você por estar aqui até agora conosco, com muita disponibilidade, muita disposição, muito entusiasmo. A gente vê que você fala com muita paixão desse assunto, que eu acho que você realmente é apaixonado. Até porque também você é programador, né? Você não falou isso na live, mas eu sei, verdade, você é programador, né? É verdade. Então tem aí tecnologia na veia. Então, te agradecer, Thiago, de coração, pela participação. E agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora, tá bom? Um grande abraço e espero todos vocês nas nossas duas próximas lives, agora em outubro e novembro, com o Thiago novamente no dia 5 de novembro. Tchau, tchau a todos. Grande abraço, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, né, Ruth, é só chamar a gente aí no Instagram, né? Sim, no direct. Chama a gente no Instagram e manda uma mensagem lá para mim, para o Thiago, ou aqui no nosso Instagram, tá bom? Deixa eu acabar aqui, encerrar, senão vai acabar o tempo. E aí eu não consigo salvar. Tchau, gente. Vocês na próxima live, hein? Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.